novo ano começou. E esse ano traz desafios para nós. Traz muitas adversidades. Queríamos poder dizer que só vai vir coisa boa para nós esse ano. Só vai ter bênção, só vai ter coisa maravilhosa. Mas nós sabemos que não é assim. Que acontecerão coisas, infelizmente, negativas. Quero colocar de novo aqui na ótica humana. Porque, segundo a ótica de Deus, segundo a ótica bíblica, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Então, aquilo que na ótica humana parece ser negativo, Deus vai fazer com que aquilo coopere lá na frente para algo bom para nós. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. E nós temos que estar preparados para essas circunstâncias que nos impõem pressão, nos impõem desafios. A Bíblia fala do dia mau, lá em Efésios, o dia mau. Deus não nega para nós essas adversidades, essas situações difíceis que enfrentamos na vida. Esse ano terão muitas dessas situações, mas nós vamos estar firmes, amém? Firmes em Deus, porque em nós mesmos, queridos, na nossa mera, frágil, transitória estrutura humana, maldito o homem que confia no homem, que confia no braço mortal, que confia na sua humanidade. Estamos firmados em Deus, amém? É nele, firmados nele, que vamos suportar as circunstâncias difíceis deste ano, deste novo ano, deste novo ciclo de tempo. É em Deus, diga em Deus, o meu refúgio, a minha rocha, o meu Salvador, amém? No nosso Deus, nós estamos firmados nele, e venha o que vier, ele vai nos dar graça. O que é graça? Graça é toda a condição que Deus nos dá para suportar as dificuldades. É toda a condição, é o poder que Deus nos dá para vencer. Aleluia! Então nós somos mais que vencedores, amém, queridos? Voltando àquele ponto, a Bíblia fala de dias maus, o dia mau. Os últimos dias, que seriam trabalhosos, pastor Agno, difíceis. Tal não está difícil, meu irmão. Tal não está difícil remar na contramão desse mundo. Tal não está. Está difícil, meu irmão. É pressão. É só para os cascas grossas, meu irmão. Para aqueles que têm se deixado ser aperfeiçoado por Deus. Provações, dificuldades que nos capacitam, nos deixam treinados para continuar, que nos dão experiências para continuar, porque cada vez mais, a cada ano que se passa, eis mais um ano que se passou, um ano que começa, e a gente só sente a pressão aumentando para o nosso lado. A bronca está alta, meu irmão. Quem não se manter firme em Deus, vai tombar. Aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Diga: Deus, me dá graça. Amém? Ele te dá, meu irmão. Ele te dá a graça necessária todo dia, todo momento, mas sempre dependendo dele apenas, só dele. Eu quero como base aqui trazer 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, o apóstolo Paulo escrevendo essa segunda carta ao seu discípulo Timóteo, o jovem pastor Timóteo, e ele traz aqui essas palavras de advertência a esse jovem pastor,
que diz assim o versículo 1: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, em outras versões difíceis, né? Em outras versões, dias trabalhosos. Aí ele diz por quê? Bem claramente, não tem aqui firula ou jogo de palavras, não. Ele dá exatamente aqui o porquê que esses dias serão difíceis. Esses dias são difíceis. Por quê serão difíceis? Porque os homens, o versículo 2, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Blasfêmia é falar mal do sagrado, falar mal, desdenhar, fazer chacota do que é sagrado, blasfêmia. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Os últimos dias serão difíceis, Timóteo, porque os homens serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, olha, aparência de bem, porém, mas negando o seu poder. Aí ele dá fecha aqui com o conselho: Timóteo, afaste-se da influência desses homens, afaste-se destes. Então está aqui a resposta para os dias difíceis que travamos, por causa da humanidade perdida, influenciada por uma força maligna, pelo Deus desse século, que leva a humanidade a se comportar de uma maneira totalmente aquém de Deus, uma humanidade blasfema, uma humanidade profana. O profanar é macular o sagrado, enquanto que a blasfêmia é falar mal do sagrado. Profanar vai mais fundo ainda. O profanar é macular, é mexer, é tocar no sagrado e macular, contaminar o que é sagrado. Isso é profanar. Os homens são assim hoje, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ele dá aqui toda essa característica, e eu posso resumir muito bem todas essas características numa característica só: os dias são difíceis porque os homens, quando falamos homens, estamos falando da humanidade, ok? A humanidade está totalmente envolvida em um egocentrismo, a humanidade se tornou totalmente egocêntrica. O que é o egocêntrico? É aquele que coloca o seu eu no centro, que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Ele se considera autossuficiente. É o egocêntrico, é o seu eu no centro. E nós sabemos quem deve estar no centro, amém, queridos? É Deus no centro. Quando Deus toma o centro, as coisas começam a se organizar e fluir da maneira correta. O egocentrismo é o ególatra. Diga ególatra. Ególatra. Tem o idólatra, tem o bandidólatra. Querido, tem gente que idolatra bandido, que passa a mão na cabeça de bandido, na cabeça de pedófilo. Querido, bandidólatra, o idólatra, o bandidólatra, e tem o ególatra, o que se idolatra e expulsa Deus do centro de tudo. Deus não é bem-vindo, fora! É o meu eu dominando. Analise, queridos, cada uma dessas características, como se resume apenas numa coisa: egoísmo.
o eu no centro. Está aí a resposta dos dias, os últimos dias, estarem tão difíceis de viver. Como é difícil, sentimos a pressão. É uma pressão diária. A gente quer Deus, a gente quer viver para Deus, a gente quer servir a Deus de todo o coração, mas aí vem como que um cabo de guerra do outro lado puxando. Não. E aí, meu irmão, a gente tem que, sabe, estar se voltando para Deus constantemente, olhando para Ele, buscando graça e força. Não é assim que você tem feito? Não é? Olha você aí diante de mim agora. Olha você aí na minha frente. Aí, aqui, nossos irmãos da IEV Online nos acompanhando aí. Você está aí. Vocês aqui presencialmente estão aí. Isso mostra que você tem perseverado nesses dias maus. Isso mostra que você, ao contrário desse sistema aqui de egocentrismo, você tem colocado Deus no centro da sua vida. E isso tem te feito permanecer na contramão de tudo isso, aleluia. Meu irmão, é uma parada muito braba, meu irmão. A violência aumentando, né? A violência, a corrupção, tudo. A gente pensa que, como o pastor Eric aqui, né, ministrou recentemente, falou praticamente essas palavras. A gente pensa que vai melhorar, a gente mantém a esperança. É bom ser positivo, mas também é bom ser realista à luz da Bíblia, à luz da palavra, que diz que é daqui para pior, que o mundo jaz no maligno. E aí nós testemunhamos toda essa mazela, a mazela aí desse mundo sem Deus, desse sistema maligno que gera tanta coisa ruim, violência. A natureza sofre, o clima, né, queridos? O clima está meio doido, né? O clima está meio pirado, né? Você já reparou? O clima. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não compro essa ideia de aquecimento global não, queridos. Ó. Não compro mesmo essa ideia não. Essa ideia não me compra não, sabe? Não entra não na minha cabeça não, sabe? Mas o clima está estranho, sabe? O clima está estranho. Tivemos aí agora há pouco uma onda de calor, né? Falando de aquecimento global, né? Que não entra na minha cabeça e não entra mesmo não. Mas foi quente esses tempos agora passados, foi ou não foi? Aqui em Manaus é quente. Mas, meu irmão, foi diferente. Fumaça. Pessoal tacando fogo aí nos matos, tacando fogo e a fumaça, o ar poluído, terrível, querido, muita queimada, difícil. Chega a minha garganta ardia, meus olhos ardiam, não sei de vocês, mas assim no final do dia eu já estava com a minha garganta ardendo daquela fumaça. Nós aqui de Manaus passamos maus bocados com esse período agora de intenso calor, como chamamos o verão amazônico, né? Que ainda teve a fumaça, como bem colocado aí, bem lembrado. Eu apelidei, abrindo um parêntese aqui, tá? Eu apelidei essa fumaça de fumacê do amor. O fumacê do amor, eu apelidei essa fumaça. É porque se fosse num outro tempo aí, que vocês sabem, não seria o fumacê do amor, seria o fumacê do ódio, né? Mas como está nesse novo tempo agora, é o fumacê do amor. Eu acordava, Érica, às vezes de manhã, eu não sei se acontece com você, eu acordava às vezes sem amor. Eu acordava, ai, estou tão sem amor hoje. Aí eu abria a janela da minha casa, olhava para aquele horizonte cheio de fumaça das queimadas, cheio de fumaça. Aí eu dava-lhe uma fungada. Estou cheio de amor agora, com esse fumacê do amor. Oh, gostoso! Né? A gente vê, querida, a hipocrisia aí, todo mundo com boca de siri,
ninguém falando nada, né? Os isentões calados, os canhotinha calado, né? A grande mídia aí, tudo calada para isso. E a gente aqui penando. Era seca, nunca vimos uma seca tão bizarra como essa. A maior da história. Tem um negócio estranho, querido. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. E a tendência é piorar. Mas nós não somos desse mundo. Nossa esperança não está aqui. A nossa alegria não depende do que acontece ou deixa de acontecer aqui. A nossa alegria está nas coisas eternas, nas coisas de Deus, nas promessas do Pai. Porque do contrário seríamos os mais infelizes dos homens, as pessoas mais infelizes da terra. Não, nosso foco está em Deus. E tudo isso vai passar. Mas enquanto isso, estamos aqui. E aguenta a prova, irmão. Aguenta firme. Seja forte. Amém? Deus não nos permitirá passar por, seja o que for nesse ano que tivermos que passar de difícil. Ele não nos permitirá passar por algo que seja maior do que a nossa força. A força que Ele nos dá, a condição que Ele nos dá. Muito pelo contrário, Ele ainda providenciará o escape para nós. Amém? Porque Ele é fiel. E dê um aplauso a Ele bem bonito nessa hora, bem gostoso. Amém? Porque Ele é o nosso Deus, que em meio às adversidades dos últimos dias, em meio a essa humanidade egocêntrica, corrompida, e isso tem deixado o mundo um lugar difícil para se viver. Em meio a tudo isso, Ele tem nos dado graça e condição, aleluia. E aí nós vamos nos manter firmes, mantendo-nos firmes na fé. Como vamos nos manter firmes diante de todas essas coisas, à vista de todas essas coisas? Que faremos nós à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a nossa fé estará nele, amém, queridos? A nossa fé estará firmada em Deus. Vamos nos manter firmes na fé. É fundamental. 1 Pedro 5,9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam quem? Resistam ao diabo, contexto aqui desse versículo, né? Resistam ao diabo que ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pastor Agno. Olha, uma coisa interessante, o apóstolo Paulo traz à tona, Pedro traz à tona aqui, a questão que às vezes nós esquecemos. A gente pensa às vezes que é só nós que passamos por dificuldades. Aí Paulo fala: resistam firmes, irmãos, não esquecendo que outros irmãos de vocês em Cristo, pelo mundo, estão passando por adversidades também, por dificuldades. É um erro achar que só nós sofremos, irmãos. Elias caiu nesse erro quando estava na caverna. Eu gosto sempre de citar isso. Elias achou que só ele que estava ali sendo perseguido por Jezabel. Olha o bonitão, achando que só ele estava sendo perseguido. Deus falou: tu não está sozinho não, cara, nessa. Tem mais 7.000 passando pela mesma tribulação que tu está passando. Sabe, irmãos? Entendamos isso. Não estamos sozinhos. Ao invés de nos lamentarmos, vamos interceder por outros. Está no vale? Aproveita que está no vale e vai cuidar de outros que estão no vale. Vai abraçar outros que estão no vale, que estão nas dificuldades. Ah, mas eu tô na minha dificuldade aqui, eu estou na minha tribulação aqui, estou penando pra caramba aqui. Fica só olhando para ti, para os teus problemas, para o teu umbigo, para te ver só. A Bíblia diz que quando nós esquecemos
de nós mesmos, nossos problemas, e vamos cuidar dos outros, interceder, dar uma palavra de ânimo, levar uma palavra de esperança, enfim, ajudar outros. Queridos, aí é que a bênção vem para nós, a luz passa a brilhar sobre nós. Então, permanecendo firmes na fé, amém? Firmes, diga firme, constante, amém? Porque aquele que é inconstante, diz Tiago na carta, a carta de Tiago diz que aquele que é inconstante não vai receber nada de Deus. Só recebe de Deus os perseverantes. E eu estou olhando aqui para um monte de perseverantes, amém? Você é perseverante em Deus, você é perseverante na fé, e por estar perseverante na fé, você resistirá às tribulações desses últimos dias, às tribulações desse novo ano. Você resistirá a todas elas, amém? Porque você está permanecendo firme na fé. Uma observação aqui: mantendo no coração o que Deus já fez no passado, para manter a esperança no que Deus irá fazer. Você entendeu? Nunca esqueçamos de olhar para as vitórias do passado, amém, queridos? Olhe para as vitórias de 2023, quando nós estivermos passando pelas broncas deste novo ano. Vamos lembrar dos livramentos e das bênçãos, das vitórias do ano passado, amém? Para que assim, ao olhar para as dificuldades desse ano, a gente fique firme e entenda, como Davi entendeu. Olha lá, em 1 Samuel 17:36, só citando a referência, 1 Samuel 17:36, Davi fala para Saul: majestade, Deus me livrou do leão e do urso. Deus me livrou do leão e do urso, e vai me livrar desse gigante também. Você lembra dos ursos e dos leões que você matou em 2023? Você lembra? No ano passado? Você lembra? Foram muitos. Davi resgatou ovelhas da boca do leão e da boca do urso. Ele matou o leão e o urso na força do seu Deus. Isso encheu ele de esperança e fé para vencer Golias. Ele falou: majestade, vou lhe contar uma história. Eu estava pastoreando as minhas ovelhas, de repente eu ouvi um barulho de ovelha, bé, bé, a ovelhinha gritando de longe. Eu pensei: o que é isso? O que está acontecendo? A ovelhinha está em perigo. Eu fui atrás, fui rastreando o som do berro da ovelha, e eu achei lá a ovelhinha na boca do urso. Olha, majestade, eu fui lá e matei o urso, detonei. Se Deus me deu condição de vencer o urso, eu vou vencer o gigante, amém? Lembrando do que vencemos no passado, para vencer o que está à nossa frente. Golias vai cair, assim como o leão e o urso caíram, amém? Muitos gigantes vão aparecer no Vale de Elá para nós esse ano. Muitos gigantes, mas vão ter, todos eles terão o CPF cancelado. Todos eles vão ter o CPF cancelado. Vão morrer, vão cair no poder do nosso Deus, amém? Porque não vamos contra eles na força do braço humano, nós vamos contra ele na força do Senhor dos Exércitos. Nós vamos vencer, amém, queridos? Porque estamos firmados na fé, aleluia, firmados na fé. E aí, nos mantendo firmes na fé, guardando essas coisas no coração, o se manter firme na fé também se refere a perseverar na sã doutrina, a perseverar no que Deus nos instrui a fazer, amém? No que Deus nos orienta, nós vamos perseverar, guardando no coração a palavra. Diga: guardar no coração a palavra.
Isso é manter a fé também. Amém? Não deixarei aquilo que Deus me instruiu, os valores que Ele plantou no meu coração, fugirem. Eu não perderei essas coisas, porque o mundo quer que eu perca esses valores. O mundo quer que eu perca o que Deus colocou no meu coração, seus princípios. É muita pressão para roubar de nós aquilo que Deus plantou aqui, as suas promessas, aquilo que é certo, à luz da sua palavra. O mundo quer roubar isso, quer quebrar, quer macular o que Deus estabeleceu. O mundo quer macular a família, quer macular a família, quer macular o patriarcado, quer macular os relacionamentos, valores, queridos, valores que são base para a sociedade. Esses últimos dias são assim. Eles invertem valores. É uma inversão de valores absurda hoje. O que é certo passou a ser errado, numa ótica errada, é claro, numa ótica mundana. O que é errado passou a ser certo, comum, natural, não tem problema não. Qual o problema disso? Qual o problema daquilo? Pressão, querido, pressão da mídia. Tudo batendo com força contra os valores que Deus plantou no nosso coração, mas nós temos fé nos valores, nos princípios de Deus. Nós temos fé. Quando deixamos a influência desse mundo macular, roubar de nós esses valores que são para o bem da sociedade, para o bem moral da sociedade, para o bem da família, é porque perdemos a fé já no que Deus plantou no nosso coração. Somos conservadores, irmãos, amém? Somos conservadores, e eu quero dizer, eu sou conservador antes de 2000, muito antes de 2018 eu sou conservador, muito antes. Eu sou conservador desde 96, quando entreguei minha vida para Jesus. Porque o que me fez conservador não foi homem nenhum. O que me fez conservador foi isso aqui, ó. É isso aqui, a palavra de Deus que me faz ser um conservador. A lutar, a preservar, a protestar contra o que não presta, contra a doutrina doente, que quer roubar valores, princípios preciosos do nosso coração, que nos levam à felicidade plena, à segurança. Somos conservadores, amém, queridos? Preservamos a família, a importância, nós entendemos, sabemos o quanto é importante a família saudável. Sabemos, amém, queridos? Sim, entendemos a importância disso. Quantos aqui entendem assim? Que família é importante? A família segundo o que Deus estabeleceu, a família tradicional. Quantos aqui? Quantos aqui? Quer levantar a mão? Alguém que queira se manifestar? Que não quiser, tudo bem. Quem aqui é contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Eu sou a favor do relacionamento heterossexual. Eu sou a favor. Eu sou conservador. Eu quero conservar, lutar, preservar, me esforçar pelo bem desses princípios que Deus estabeleceu. Não foi estabelecido por homem, foi por Deus. Quem aqui é contra o feminismo? Eu sou contra o feminismo, eu sou. Você é contra, meu irmão, o feminismo, minha irmã? Eu sou contra. Olha os irmãos aí.
dizendo que são contra. Olha aí, pastor. Temos um problema, pastor Agno. Pastor Xavier, não sei se está acompanhando ou vai acompanhar depois gravado. Temos um problema, pastor Xavier. Essa igreja é contra o feminismo, é contra o aborto, é a favor da família tradicional. Temos um problema. Essa igreja está cheia de ódio. Está cheia de ódio no coração. Não é assim? Inversão de valores? Porque hoje quem defende essas coisas, quem luta para preservar essas coisas, nesses dias maus, dias difíceis, são taxados assim, pessoas rancorosas e cheias de ódio. Esses que lutam pelo bem da sociedade, queridos, nenhuma instituição nesse mundo luta mais, faz mais bem para a sociedade do que a igreja. Nenhuma. Obras sociais, trabalhos sociais, ok, dão até uma forcinha, mas a igreja, querido, o bem, a carga de benevolência, de coisa boa, a carga de coisa boa que a igreja opera na sociedade, não tem para ninguém. A igreja é campeã. Ninguém faz mais bem para a sociedade do que a igreja. Ah, se eles soubessem disso. Ah, se eles soubessem disso. Se soubessem disso, não nos atacavam tanto, não nos perseguiam tanto, não nos taxavam como pessoas cheias de ódio, cheias de rancor no coração, intolerantes. Mas não sabem, porque estão enganados. Mas não importa o que eles acham. Oremos e trabalhemos, pregando a palavra, levando instrução para eles, para que suas mentes sejam abertas, para que eles entendam o valor de tudo isso. Mas não vamos ceder à pressão. Não vamos ceder à pressão. Vamos ficar firmes na fé, amém? Fé nas promessas. Fé no que Deus plantou no nosso coração, na sua instrução. Ele falou Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 3,14, tu porém, Timóteo, 2 Timóteo 3,14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece firme, Timóteo. Podem vir, queridos, amém? Permanece firme, que eu não concluí. E vai ficar a parte 2 aí para depois. De novo. Haja paciência, meu Deus. Mas, numa outra oportunidade concluo. Eu dei apenas o primeiro ponto. Acerca de quê? Para nos mantermos firmes em Deus, é necessário nos mantermos firmes na fé. Na fé nele, nas suas promessas e naquilo que ele nos instrui a fazer. E nos seus princípios. Amém? Você é um guerreiro da fé, meu irmão, minha irmã. Você é um guerreiro da fé. Você está firmado na rocha. E o calor desses últimos dias aqui, citado por Paulo, esse calor não vai te destruir. Amém? Porque você sabe em quem tem crido. Você sabe que o seu Redentor vive. E que a vitória é sua no nome de Jesus, amém? A vitória é sua, diante de todas essas circunstâncias. Seja o que vier aí, fiquemos alertas, atentos. Vai vir bronca. Não tem pra onde correr. Vai vir bronca em 2024. Mas nós estamos firmes em Deus, amém? Estamos firmes no Senhor. E talvez você já esteja mal, o ano mal começou. Talvez o ano mal começou e você já está passando por alguma bronca aí. Não importa. O Senhor te sustenta e te dá a graça necessária. Você já venceu isso aí. Você já venceu. Amém? Em nome de Jesus.